Oi, minha gente, sejam todos bem-vindos à nossa última aula desse mini curso. Nessa última aula, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, nós vamos trabalhar aqui. Vou falar com vocês sobre risco, como transferir o risco para o tecido, né? Existem algumas formas, né, que muita gente por aí usa. A fórmula, né, a forma que eu uso para transferir o risco para o tecido é com carbono, tá? Já tive aí algumas emergências, então eu precisei usar uma técnica que eu vou mostrar aqui para vocês que ela também dá certo. Primeiro, eu tenho aqui esse risco. Geralmente os meus riscos, eles são no tamanho de 2 folhas A4, né? Que é o papel sulfite. Eu posiciono uma aqui, outra aqui, né? Uno aqui as 2 folhas ao meio, estou com o meu risco pronto. É o tamanho que eu uso e é o tamanho que geralmente vai nos meus projetos, tá? Para essa aula, como eu falei, não vai ser um projeto tão elaborado, mas nessa aula nós vamos trabalhar aquele treinamento que nós fizemos na aula anterior, que é fundo, preenchimento, mesclagem, luz e sombra, tá bom? Tá, eu tenho aqui o risco, como vocês podem ver no tamanho da folha A4, e nós precisamos centralizar esse risco aqui no tecido. E para isso existem algumas técnicas, né? Ao longo dos anos a gente vai adquirindo habilidade e consegue fazer às vezes a olho nu sem precisar medir, né? Você posiciona aqui, vê aí tá o espaço que eu tenho aqui do lado, eu tenho aqui do outro, então está centralizado o meu risco. Mas para você que está iniciando, existem algumas técnicas que eu vou passar aqui para vocês centralizarem o risco de vocês, tá? No lugar certo do pano de copa de vocês. Primeiro, ó, eu dobro aqui o meu risco ao meio. Já tenho aqui a marcação, né, de onde está o meio do meu risco, certo? Feito isso, eu vou encontrar o meio do meu tecido. O meu tecido já está fixado aqui na minha tábua, mas eu vou retirar aqui, ó, e vou encontrar o meio dele. Faço isso daqui, ó, como se eu fosse dobrar o meu tecido. Então eu encontrei aqui o meio do meu tecido, certo? Vou vir com um lápis marcando bem de leve. Eu tenho aqui, ó, tem um lápis, eu vou marcar aqui por dentro. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui é o centro, o meio, então vou fazer uma marcação aqui. Marquei com lápis, encontrei o meio do meu tecido. Vou abrir ele novamente. Ó, nem precisava ter marcado, já tá aqui, ó, marcado com a dobradura, né? Deixa eu ver se vai sumir. Ó, eu consigo ver levemente aqui no centro, aí não tá dando para vocês ver tanto. Mas eu tenho aqui a marcação que eu fiz com o lápis. Então, feito isso, eu venho aqui, ó, meio do meu risco com o meio do meu tecido. Então vou, ó, subir ele um pouco mais, vou puxar aqui a minha tábua. E vou colocar ele aqui nessa posição. Que aqui na parte de baixo eu vou fazer a barra, né? Então aqui, ó, o meu risco ele tá centralizado, tá bem no meio do meu pano, certo? Outra técnica para você achar aí
o centro do seu risco e do seu pano. É fazer isso aqui novamente. Achei o meio no risco. Aí com uma fita métrica ou com uma régua, a gente vai encontrar aí o meio do nosso pano, ó. Vou medir aqui de uma ponta a outra. Aqui me rendeu 54 centímetros, certo? Então, eu vou encontrar aqui 27 centímetros, certo? Então, ó, no mesmo lugarzinho, vou riscar aqui levemente, ó, sem marcar muito. Então aqui, ó, tá dando pra ver, né? Aqui eu tenho o centro do meu tecido. Então, já venho aqui com o meu risco, alinho bem direitinho. E tá pronto para eu fazer a transferência. Se você tiver uma fita crepe, você vai prender o seu tecido. Se você não tem, usa aí de outros métodos. E aí agora vem a transferência do risco para o tecido. Eu vou aqui usar o meu carbono de impressora. Levanto aqui com cuidado o meu risco. Posiciono o carbono. E agora é só riscar, certo? Ó, vou seguir aqui direitinho o meu risco. Esse tecido que eu tô usando, gente, é o tecido pé de galinha, tá? Sempre quando eu vou riscando, eu vou levantando para ver se o risco tá ficando bem feitinho. Aqui nós vamos trabalhar pimentões. São 3 cores de pimentões diferentes. E aí aqui não tem segredo, né? Só seguir direitinho o risco. Esse risco vai estar disponível para vocês lá no meu canal do Telegram. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vou tentar deixar o link de todas as minhas redes sociais, tá? Você aí que não me tem no Facebook e nem no Instagram, tô aguardando vocês lá. Então, dessa forma aqui, eu transfiro o meu risco para o tecido que eu vou pintar. Levanto com cuidado, vejo se está tudo certinho. Tá tudo certinho, certo? Posso retirar o meu risco. Essa é uma das formas, né, das técnicas de transferir o risco para o tecido. Ah, mas eu não tenho carbono, e agora? Preciso fazer uma pintura, estou sem carbono, já aconteceu comigo. Dependendo do tecido que você for usar, você vai fazer isso daqui. Você vai centralizar o seu risco, como eu já ensinei. Vai prender, né, com a fitinha crepe. E aí você vai, ó. Não vai ser dessa forma aqui que eu vou ensinar, mas é basicamente isso daqui, né?
O correto vai ser, antes de fixar o tecido na sua tábua, você posicionar o risco por baixo, tá? Você vai, ó, posicionar o seu risco por baixo e aí você vai riscar, que dá pra ver, né? Alguns tecidos dá pra ver bem mais, outros menos, mas eu vou mostrar aqui pra vocês que é possível sim. Ó, posicionei aqui o meu risco, venho aqui com o meu tecido, ó, esse tecido pé de galinha, ele é um tecido um pouco grosso, dá de ver, tá? Mas tem que ter bastante cautela para poder riscar. Alguns tecidos dá de ver mais, outros menos. Mas, como vocês podem ver aí no vídeo, ó, dá de ver o risco. Certo? Aí o que você vai fazer? Você vai usar o lápis 6B para poder, ó, fazer o desenho. Esse aqui não é o 6B, esse aqui é o lápis comum, né, de papel, para usar no papel, mas dá para desenhar também, ó. Risquei, tá bem clarinho, viu? Então, essa é uma técnica de você transferir o risco também. As duas técnicas que eu já usei, né? Uso mais o carbono, mas dá para fazer dessa forma também a transferência do risco para o tecido, certo? Então, feito isso, vamos trabalhar aqui nos nossos pimentões. Eu vou começar aqui trabalhando uma coisa que eu vou falar aqui com vocês, né? O que foi me ensinado, às vezes eu sigo, às vezes não. O que foi me ensinado é iniciar a pintura sempre pelo elemento que está por trás. Ou seja, o que é que a gente tem em toda a pintura atrás? A gente tem o fundo. Então, o ideal é sempre começar pelo fundo. Após o fundo, você vai observar o que está por trás, né? No caso aqui, eu tenho o fundo que está por trás. Após o fundo, tenho esse pimentão, que está em último plano. Após esse, eu tenho esse daqui. E por fim, esse. Ou seja, esse aqui está por trás desses dois. Esse daqui está por trás desse daqui. E esse aqui está na frente de todos, né? Então, pela lógica do que eu aprendi, né? E vou tentar fazer aqui, que geralmente nem sempre eu sigo. E assim, foi me ensinado isso, mas não acredito que seja uma regra obrigatória que você deva seguir, tá bom? Se você tem aí a capacidade, a habilidade de pintar primeiro o que está aqui e depois fazer o fundo por último, que é o que geralmente eu faço, não tem problema, não vai alterar o resultado do seu trabalho, né? Mas para você que está iniciando e o propósito aqui é ajudar vocês que é iniciante, eu vou seguir dessa maneira. A gente vai iniciar pelo fundo e por fim vamos trabalhando cada pimentão em sua vez. Eu tenho aqui um pimentão verde, um pimentão vermelho e um pimentão amarelo, meio alaranjado, tá? Para o fundo, eu vou fazer um fundo básico, tá, gente? Deixa eu pegar aqui o meu prato, que ainda tá sujinho aqui de tinta. Deixa ele aqui perto de mim. E para este fundo, minha gente,
Eu vou fazer um sombreado aqui embaixo, deixa eu reduzir aqui. Isso. Eu vou fazer um sombreado aqui embaixo e um pouco fundo aqui ao redor, tá? Não vou ao redor dele todo como a gente fazia antigamente. Eu vou usar aqui a cor caqui. Vou pegar meu pituá. Vou hidratar o meu pituá na água. Nem sempre eu faço isso também, tá? Mas como eu tô usando aqui um tecido grosso, que é o pé de galinha, eu vou hidratar o meu pincel antes. Vou pegar a tinta, ó. Peguei a tinta. Ela vai penetrar aqui no meu pincel. E aí, vocês estão observando aqui que eu não tenho uma marcação, né? Definindo aqui nada. Vou fazer aqui meio que aleatório. Ó. Vou posicionar o pincel com a mão leve, próximo do meu risco. E já venho espalhando essa tinta. Ó, suavizando dos dois lados. Afastar aqui um pouco mais. Ó. Movimentos de vai e vem com a mão bem leve. Movimentos circulares. Certo? Eu vou pegar aqui mais tinta. Venho aqui no meu prato, para a tinta entrar no meu pincel. E venho preenchendo aqui a trama do meu tecido. Já trabalhei a suavização, como eu falei para vocês na aula de treino. E aí agora eu venho fazendo o preenchimento da trama do tecido, onde eu percebo que está precisando. Certo? Ó. Feito isso aqui agora, eu retorno com a tinta ainda, que é a cor caqui que eu tô usando para fazer esse fundo aqui. Vou preencher aqui o restante. Agora eu vou contornar aqui o meu risco.
com cuidado, ó. Aí com a cor sépia, eu vou fazer aqui uma pequena sombra. Começo aqui, ó. Venho aqui fazendo um contorno bem pouquinho. E aí venho suavizando, ó. Aqui no outro pimentão, eu venho aqui do mesmo jeito, ó, faço um contorno bem leve aqui. Vai suavizando. Certo, gente? Bem aqui também, dá uma escurecidinha. Aí na parte aqui de cima, na parte de cima, deixa eu ver que cor eu vou usar. Eu vou usar cappuccino. Só uma isca também. Não, melhor. Cappuccino não. Vou usar cinza lunar. Que eu tenho aqui, cinza lunar. Observe, aqui eu já não vou usar o pituá, porque eu vou fazer um fundo bem pouquinho. Só mesmo para dar um destaque mesmo nos elementos que são os pimentões. Eu vou pegar a tinta no cantinho do pincel e vou depositar aqui próximo do meu risco. E vou puxar. Ó.
deixando bem suave. Só um pouquinho mesmo, ó, pego a tinta, vou no meu pratinho. Certo, ó. Venho aqui também, aqui nesse espaço, ó, que tá por trás. Uma das dificuldades que eu tenho, sempre tive, de trabalhar nesse tecido pé de galinha é fundo. Porque por ele ser um tecido grosso e com relevo, é um pouco complicado trabalhar nele a suavização da tinta. Mas dá pra fazer, só é um pouco trabalhoso, viu? Como vocês estão vendo aí. Certo? Ó, um fundo bem simples, básico. A gente vai trabalhar agora os pimentões. Aqui nesse pimentão que está por trás, ele é na cor verde. Então, para a base dele, a cor de base dele, eu vou usar o verde musgo. Eu vou preencher ele com verde musgo e tenho aqui comigo o verde maçã, que eu vou usar para poder fazer, né, as partes de luz, de iluminação. Então, com o verde maçã primeiro, eu venho aqui nessa região, que é ponto de iluminação. Esse pincel que eu estou usando, ele é o número 14, tá? Da referência 456 da Condor. Aqui também. Aí com o verde musgo, aliás, aqui eu vou com o verde maçã ainda. Venho aqui agora com o verde musgo. E já entro aqui, ó, no encontro das cores e faço essa mesclagem.
Vai mesclando bem para não ficar a marca de divisão das cores. Ó, mão leve aqui, ó. Gente, uma dica também, se precisar pegar a tinta, no caso aqui a tinta mais clara, pode pegar, viu? E vem aqui por cima, trabalhando melhor o matizado, a mesclagem, ó. Existem técnicas, né, que vocês vão desenvolver por vocês mesmos ao longo aí da sua caminhada, conforme a necessidade que vocês tiverem na hora que estiverem pintando. Aí vocês vão desenvolver habilidades, técnicas que vocês vão olhar que dão certo, e aí já vai fazer parte aí do currículo de técnicas de vocês, tá? Nessas partes do pimentão que tá por trás, eu vou usar um pincel menor. Venho agora com um pincel menor. Esse é o número 6, se eu não me engano. E vou preencher o restante aqui do meu pimentão. Obedece o risco direitinho, tá?
Ó, essa é a base do meu pimentão. Vou pegar aqui o verde pântano. Bem pouco, não é muito. Ó, tinta para baixo. Vou trabalhar agora aqui esses pontos de sombra, né? De relevo nos gominhos aqui do meu pimentão. Tinta aí no cantinho do pincel. Certo? Aqui nesta parte tá pegando bem menos luz, então eu vou dar uma sombreada aqui, ó, com o verde pântano. Aqui um pouco também, ó. A gente sabe que o pimentão ele tem, né, os seus relevos. E eu tô pintando aqui, observando uma imagem de referência. Sempre faço isso, sempre desenvolvo os meus projetos a partir de uma imagem real. Seguindo aqui, gente, esse mini curso passo a passo, né, as dicas que eu dei para vocês, você consegue fazer, viu? Sua pintura perfeitamente, sem dificuldade. O que vai fazer você melhorar ao longo do tempo vai ser o treino, a sua persistência, a sua curiosidade de buscar conhecimento, né? De buscar praticar e treinar bastante, é o que vai te levar ao aperfeiçoamento aí da sua pintura. Agora eu vou iluminar. Eu vou usar aqui o branco, uma isca de branco. Tiro o excesso no meu prato. E venho trabalhando aqui, ó, reflexos de luz.
Depois eu vou dar brilho com o próprio branco. Não é difícil, viu, gente? É trabalhoso, né? Como qualquer coisa que você vá fazer bem feito. Vai dar trabalho, sim. Aí aqui eu tenho um ponto de luz. Aqui também. Batidinhas aqui, ó. Nosso pimentão verde está pronto. Continuando aqui, eu tenho aqui o pimentão vermelho que nós vamos pintar agora. Eu já preenchi inteiro com vermelho tomate para poder a aula não ficar tão prolongada. E até porque o exercício de preenchimento vocês já fizeram na aula anterior, né? E mostrei também aqui no pimentão verde como é feito o preenchimento. E no caso aqui houve o preenchimento mais o matizado com o amarelo, né? Então aqui no vermelho, a base toda do pimentão vermelho é o vermelho tomate. Lavei meu pincel, agora eu vou vir com a cor vinho, fazendo aqui as sombras que eu tenho no meu pimentão. Tinta aqui no canto do pincel. Sombreio aqui nessa região. Pego mais tinta. Aqui, ó, nessa profundidade. Marco aqui mais um pouco.
E vai espalhando bem, ó, matizando, mesclando bem as cores. Mão leve. E continua. Aqui, ó, próximo dessa parte aqui, que é a parte do talo, eu tenho uma sombra mais intensa, então adiciono um pouco mais de vinho. Aqui também. Tem segredo não, gente. É só colocar a tinta no lugar certo, fazer o movimento certo, que vai dar certo. E claro, treinar bastante, estudar. Pega aí uma imagem na internet, fica observando, tenta identificar as cores que estão ali naquela foto, tenta reproduzir. Tudo isso faz parte do aprendizado. Aí aqui, ó, não tá arriscado, mas eu tenho aqui, ó, uma profundidade que eu posso vir aqui só com a sujeirinha do pincel, ou com a mão leve, e marcar aqui. Vocês vão observar, gente, muito isso em riscos, que às vezes tem um detalhe que não vai estar no risco. Nos meus, né? Não tô falando aí dos riscos de outras pessoas. Mas nos meus, tem alguns detalhes que vocês, né, vão fazer aí a mão livre mesmo no momento da pintura. Aqui embaixo. Vou pegar aqui a tinta e tirar o excesso no meu prato. E vou sombrear bem aqui. Que é para dar volume. Venho fazendo a mesma coisa em alguns pontos, no caso aqui, ó. Aí eu venho agora com um pincel menor.
Gente, deixa eu fazer um detalhe aqui que eu tô olhando aqui na minha imagem. Eu vou pegar o amarelo ouro e vou dar uma mesclada aqui, ó. Tô com um pincel pequeno que eu já tava com ele aqui, né? Acabei de pegar, coloquei o maior na água ali pra lavar. Então, mas vocês podem fazer aí com o pincel maior, tá? Ó. Pega aqui o amarelo ouro. E trabalha aqui esse tom amarelado. Um pouco aqui, ó. Bem aqui nesse contorno. Certo? Bem pouquinho. Colocar bem aqui também. Ó o movimento, ó. Sigo aqui o formato do meu pimentão. Aí com branco, eu vou trabalhar aqui a iluminação. Pega aqui um pouco de branco, bem pouco. O ideal é esperar secar, mas o nosso tempo é bem curto. Não tem problema, ó, tá ficando um tom meio rosa, mas não tem problema, faz parte aqui, ó. Aí você pega a tinta e vem marcando aqui, ó, os pontos de brilho. Tem aqui, ó, outro ponto. Bem aqui próximo do amarelo, onde a gente colocou o amarelo, tem um reflexo bem pouquinho. O ideal mesmo é esperar secar, tá? Para poder trabalhar essa iluminação.
Bem aqui nessa região, ó. Coloca o branco e espalha. Depois vem dando brilho. Só uma sujeirinha aqui, ó. Pego o branco, tiro o excesso aqui no meu prato. E venho com a mão leve aqui, ó, fazendo esses reflexos de luz. Bem pouco. E aqui, ó, nessa região. Olha que lindo que tá ficando, ó. Bem volumoso. E com poucas cores, né? Aqui eu usei o quê? Vermelho tomate, vinho, um pouquinho de amarelo, ouro e branco. 4 cores. 5 com branco, né? E tô conseguindo aqui trabalhar esse pimentão. Lindo, lindo, lindo. Aí é por isso que eu falo, às vezes não precisa você ter aquele tantão de cores, né? Claro que quanto mais tinta, melhor. Mas se você não tem, isso não impede de você trabalhar alguns elementos. Olha que lindo que ficou o pimentão vermelho. Aqui no pimentão amarelo, eu já preenchi também, tá? Para esta base aqui eu usei amarelo cádmio. Isso, amarelo cádmio. Se você não tem, você pode usar o amarelo ouro também, tá? Com a cor cenoura, eu vou trabalhar agora os pontos de sombra e profundidade, tá? Tô aqui com cerâmica também, que em algum momento eu posso precisar. Vou usar o meu pincel menor para poder trabalhar aqui nessas áreas menores. Então, ó, aqui eu vou sombrear quase tudo, pouca tinta. E vem aqui, ó. Aqui próximo do talinho.
Deixo aqui essa curvatura, ó, amarela mesmo, tá? Não cubro todo. Tá, ó, vai trabalhando aí essa profundidade, esse sombreamento. Já vai ganhando volume. Aqui, ó. Aqui nesse risco tem um sombreado. Aí nessa região aqui, ó, no contorno, aplica a tinta e vem espalhando. Aqui nessa parte, ó, tá pegando bastante mais sombra. Então eu entro aqui com a cor cenoura um pouco mais forte. E aqui eu acho que eu vou usar o cerâmica também. Venho aqui embaixo. E aqui. Viu que o nosso pimentão aqui já começa a ganhar volume. Eu vou com um cerâmica agora. Ainda com cenoura. Vou trabalhar aqui um sombreado. Mais partes de sombra que eu não tinha visto ali. Ó. Bem pouco.
Aí aqui também tem, ó. Certo? Agora sim, com cerâmica, eu dou uma escurecidinha bem aqui, bem pouco. E aqui mais intenso, ó. Vai colocando tinta de pouquinho em pouquinho, tá, gente? Pra pintura não ficar muito carregada. Uma isquinha aqui, ó, nesse cantinho. Quase nada. Eu acredito que não seja necessário. Só uma esquinha aqui. Quase nada. Agora vamos iluminar com branco. Pego a tinta, tiro aqui o excesso. Eu tenho uma iluminação aqui, ó. Sempre pegando, gente, a tinta aos poucos, tá? Ó. Essa primeira iluminação aqui, ela é a reflexo de luz, tá? Depois é que a gente vem fazendo o brilho. Vem aqui, ó, nessa parte de cima.
Bem iluminado, tá? Ó. Aí aqui também. Aí agora eu vou trabalhar os pontos de brilho. Pego o tinta aqui no cantinho do meu pincel. E venho aqui intensificando esses pontos de iluminação. Observem a forma com que eu estou colocando a tinta, tá? Eu não estou pincelando, eu estou aplicando a tinta, ó. Ou seja, eu estou colocando a tinta. Bem leve aqui, ó. E é isso, gente. Tá pronto esse pimentão amarelo. Dá mais uma sombreadinha bem aqui embaixo, ó, com o cenoura, com a cor cenoura. Aí vocês observam aí, ó, pouca tinta também. E eu consegui pintar esse pimentão amarelo. Amarelo cádmio para base. Sombra com cenoura. Cenoura e cerâmica. Iluminação com branco. Olha que lindo que ficou. Nós vamos trabalhar agora os talinhos, todos eles. Aliás, como todos são feitos da mesma maneira, eu vou pintar dois e volto aqui com vocês para a gente fazer um. É tudo a mesma coisa, as mesmas cores, né? Não tem diferença. Aí eu vou fazer aqui e venho ensinar vocês a fazer um, tá? Aqui, ó, gente, fiz os dois talos. Agora vamos fazer juntos o talo do pimentão amarelo, tá bom? Deixa eu explicar aqui para vocês. Nesse daqui eu usei para base o verde kiwi, aí sombreei com verde musgo e iluminei com branco. Aqui nessa região aqui eu usei uma isca só de verde pântano, tá bom? Nesse aqui do pimentão vermelho, a mesma coisa. Essa parte aqui, ó, eu usei para base o verde musgo e no restante do corpo eu usei o verde kiwi. Sombreei aqui, ó, fazendo umas nervurinhas com esse pincel aqui macio e a cor verde pântano. E sombreei aqui, ó, com verde musgo, iluminei com branco aqui e nessa região mais clara também, certo? A mesma coisa eu vou fazer nesse daqui, usando
essa mesma técnica que eu usei nesse daqui. Como é parecido, então eu vou conseguir mostrar para vocês como eu fiz esse aqui nesse outro aqui, tá bom? Do pimentão amarelo. Vou aproximar aqui um pouco mais a câmera. Vou usar aqui esse pincel macio da referência 421, já estou com ele. E vou iniciar preenchendo aqui, ó, com verde musgo. Respeitando o formato do meu risco. Preenche bem os cantinhos. Aí, vou preencher o restante com o verde kiwi. Peguei aqui meu pincel de cerdas duras. Preencho inteiro aqui, ó. Cobrindo bem a trama aqui do meu tecido. Certo? Verde kiwi, fiz a base. Vou agora com verde musgo fazer o sombreamento. Pego a tinta aqui no cantinho do pincel. Aqui nessa parte vai ser mais iluminado, então não vou colocar muito verde musgo aqui. Só mais aqui nessa parte de baixo. Como esse talho ele tá viradinho, e aqui desse lado, aqui em cima não. Ó, até certo ponto. Certo, gente? Ó, deixa eu afastar aqui um pouco mais.
Vou vir agora com o meu pincel macio, vou pegar uma isca de verde pântano, vou sombrear aqui nessa região somente. Mais uma isca, aí eu venho aqui nesse contorno, ó, bem pouquinho. Só para deixar mais marcadinho. Aí com branco, aliás, com verde pântano ainda, eu vou trabalhar aqui dentro, ó. Com o mesmo movimento que eu fiz com o verde musgo quando eu vim preenchendo. Aí puxo aqui, ó, umas nervurinhas bem pouquinha. Desse jeito. Aí agora sim, com branco, venho iluminando. Pego a tinta aqui no cantinho do meu pincel. Aí ilumina aqui, ó. Com esse movimento, tá? Ó. Arredondado. Obedecendo aqui o formato desse talo. E é isso, gente. Tá pronto. Assim a gente conclui o nosso mini curso, que vai ficar disponível para vocês aqui no YouTube. Vou mostrar aqui para vocês. Certo, ó. 3 pimentões. Só colocar em prática aí o que vocês aprenderam ao longo dessas aulas, que vão ficar salvo aqui para vocês. E esse projeto em PDF com risco, guia de cores, eu vou deixar lá no canal do Telegram, tá bom? Vou tentar deixar o link aqui na descrição do vídeo. E vocês podem entrar no grupo e ficar lá dentro, que eu vou sempre postar novidades por lá também, tá? Projetos gratuitos, às vezes com vídeo, às vezes não, mas todos lá em PDF, tá? E esse projeto vai estar lá aguardando vocês. Lembrando que eu vou deixar o risco no tamanho que a gente usou aqui, que é o tamanho da folha A4, tá bom?
Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado por estarem comigo aí nessas aulas. Eu espero que seja de grande ajuda para vocês, que tire suas dúvidas, que ajude você que quer iniciar na pintura em tecido a começar, né? Você que quer começar, está aí o passo a passo completo do básico que você precisa saber para poder começar, tá bom? Deus abençoe a todos e fique de olho nos próximos vídeos. Se inscreva no canal se você não é inscrito, que em breve teremos mais novidades, tá? Fiquem com Deus, grande abraço.